Acreditar que a confiança de um torcedor no poder de mudar o resultado de uma partida é a mesma coisa que acreditar que o Éder vai fazer um gol de bicicleta contra o Palmeiras e nós vamos ganhar de 1-0. É mais ou menos por aí, gente. Por que eu estou dizendo isso? Eu tenho visto muito torcedor, que nem a gente, torcedor comum, criticar o outro torcedor porque o outro torcedor não está confiante nas partidas que o São Paulo tem para enfrentar contra o Palmeiras, né? É incrível isso. E assim, eu fico imaginando o que faz o torcedor acreditar que a gente vai ter 2 vitórias, por exemplo, estrondosas contra o Palmeiras. É claro que a gente torce, é claro que a gente deseja, é claro que a gente quer demais, é claro que a gente precisa de uma série de coisas, né? Mas assim, eu fico imaginando o que faz o torcedor acreditar que a gente possa chegar e ganhar e bater no Palmeiras e seguir a vida, né? Seguir em frente como se fosse a coisa mais normal do mundo. A gente costuma acreditar quando você, por exemplo, tinha pela frente, né? Tinha para te defender Paulo César, Renato, Serginho e Zé Sérgio, por exemplo. Aí a gente acreditava demais. Inclusive daquele 6-2, aquela goleada no Morumbi contra o Palmeiras que eu escrevi nesse jogo no começo dos anos 80. A gente acredita muito quando a gente tem Terto, Pedro Rocha, Toninho, Gerson e Paraná, o time campeão paulista 71, bicampeão paulista, contra o Palmeiras, 1-0, gol de Toninho Guerreiro. Então, assim, é de acordo com o que eles entregam para a gente dentro de campo, é que a gente tem e transfere essa confiança e transfere essa crença na vitória. É claro que a gente acredita na camisa, é claro que a gente acredita na história do São Paulo, a gente acredita no Morumbi, a gente acredita na torcida, a gente acredita num monte de coisa. Só que isso, infelizmente, não está sendo mais o suficiente para dar a paz, a tranquilidade para o torcedor são paulino confiar na equipe em confrontos como esse que a gente tem hoje e quinta-feira contra a Sociedade Esportiva Palmeiras. Rony Altieri, São Paulo, Raiz na área, fazendo esse pré-jogo para repercutir um pouquinho do que poderá ser esse clássico, do que poderá ser essa partida. É claro, 11 contra 11, lá no campo é clássico, lá no campo a gente cresce, a gente sabe de tudo isso e eu tenho certeza que isso vai acontecer com o São Paulo, né? Os jogadores de alguma forma vão se empenhar mais do que vem se empenhando nas partidas, nas palavras sábias do Palhinha, né? Palhinha, até quando a gente fala, muita gente critica. Agora vai criticar o Palhinha, que foi artilheiro da Libertadores, campeão do mundo, campeão da Libertadores, quando ele fala que falta vergonha na cara do jogador, falta atitude, falta vontade, né? E isso que a gente vem falando aí há mais de ano a respeito do São Paulo, né? Enfim, e você, como é que está a sua expectativa, como é que está o seu coração, como é que está a sua emoção para o jogo, né? Claro, vai chegando na hora do jogo, você vai alimentando aquilo mais, você vai se fortalecendo mais, você vai passando a acreditar um pouquinho mais, porque é natural dos jogos, até chegar a escalação do Rogério, e nós vamos falar aqui um pouquinho de escalação. Por falar em expectativa, eu coloquei lá no YouTube uma pesquisa, né? O porquê que o torcedor desconfia do São Paulo nessas partidas que tem pela frente, né? Quais são as maiores causas? E eu coloquei lá basicamente 2. Verdade que elas até se completam, né? Mas qual seria a maior delas para dar essa desconfiança? Na primeira delas eu coloquei porque a equipe adversária vive um momento melhor técnica e taticamente, o que não deixa de ser verdade. E na segunda eu coloquei a falta de atitude, a falta de vontade dos nossos jogadores, né? A falta de organização tática, enfim, as coisas que são ruins do nosso lado. Para você ter uma ideia, o torcedor são paulino hoje está muito descrente, muito mais por aquilo que nós não fazemos do que pelo adversário. A primeira está com 24%, né? Ou seja, eu desconfio que o São Paulo não consegue um bom resultado porque o Palmeiras é melhor tática e tecnicamente, 24%, e pela falta de atitude dos nossos jogadores, pela falta de vontade, pela desorganização, enfim, pela bagunça, 76% acreditam que a gente não tem um resultado positivo. Está aí, a voz do povo é a voz de Deus, é a voz do torcedor são paulino, aquele que realmente ama o clube. O torcedor é o que realmente ama,
né? O presidente está lá para presidir, o diretor está lá para fazer a direção, a comissão técnica está lá para cuidar, os jogadores estão lá para defender a camisa, mas quem realmente ama a instituição é o torcedor. E o torcedor está falando aqui, os números estão muito claros. Nas últimas 10 partidas, 4 vitórias do São Paulo, 3 vitórias do Palmeiras e 3 empates. Lembrando que o Palmeiras foi campeão paulista em cima da gente, lembrando que eles nos eliminaram pela primeira vez numa Libertadores em cima da gente também. Nos momentos mais decisivos, a gente não tem conseguido, né, a exceção do Paulista com o Crespo, a gente não tem conseguido sobressair, né, com relação ao Palmeiras. A torcida está mais ou menos confiante, porque era um jogo para casa completamente cheia, teve uma parcial de 25 a 30 mil ingressos vendidos, deve ser por aí, 30 e poucos mil São Paulinos vão estar no Morumbi. E aí vem toda aquela expectativa do quem o Rogério vai colocar em campo, quem a gente gostaria de ver. Eu fiz aqui 2 coisas para a gente brincar um pouquinho, né? E muito possivelmente o time do Rogério vai ser o Jandrei, Diego Costa, Arboleda e Léo, Igor Vinícius ou Rafinha, Igor Gomes, Nestor e Patrick ou Neves, e Reinaldo, né, lateral, ou Wellington, e na frente Luciano e Caleri. Esse possivelmente vai ser o time do Rogério, o 3-5-2. Eu viria para campo num 4-4-2, eu vou dizer para vocês por quê. Eu não exporia o meu time. O grande segredo, a coisa que faz o Palmeiras funcionar, como a maioria dos times, é o seu meio de campo. O meio de campo que abastece o ataque com velocidade e o meio de campo que protege muito bem a sua defesa. Todas as deficiências do São Paulo hoje estão no meio de campo. A defesa sofre, mesmo com 3 zagueiros, pressão direta do adversário, porque o meio de campo inexiste. E o ataque fica isolado, principalmente na figura do Caleri, porque a bola não chega trabalhada pelo meio de campo, que novamente inexiste. E o Rogério continua insistindo com os 3 zagueiros, né? Então, num jogo desse contra o Palmeiras, eu reforçaria ainda mais o meio, entraria com o Miranda, entraria com o Arboleda, uma vergonha jogar Léo Pereba e o Miranda ficar no banco, uma vergonha isso daí, né? Então, o que eu faria? Eu viria com o Jandrei, com o Rafinha, um time mais cascudo, o Miranda, o Arboleda e o Reinaldo, também por ser mais cascudo. Viria com 2 volantes ali fixos, o Maia e o Neves, para tentar dar uma proteção maior. E na descida do Reinaldo, eu tenho uma cobertura mais pelo lado esquerdo, deixaria o Rafinha mais fixo, não mexeria com o Rafinha no vai e vem, né? Porque o Reinaldo tem mais essa característica do que o Rafinha, e tem mais hoje, por incrível que pareça, a condição física do que o Rafinha de fazer o vai e vem. A gente está vendo isso nos jogos, né? Então, se eu tenho um potencial um pouco melhor de ataque pelo lado esquerdo, eu vou ter que me resguardar um pouco. Por quê? Porque o forte do Palmeiras é justamente o ataque do lado direito. Na figura ou do Verón, na figura do Dudu, na figura do Rony caindo por ali. A gente já sabe como é que ele joga, né? Então eu acho uma temeridade você entrar com 3 zagueiros, sendo que o Léo é esse cara da esquerda, o Léo que não tem velocidade, não tem explosão, não tem impulsão para a cabeça, não sabe desarmar. Então, assim, é uma temeridade gigante. Mas aquilo, ele vai botar possivelmente os 3 zagueiros e vai botar o Léo. Eu tenho esperança ainda de que venha o Miranda, porque o Miranda não jogou lá no Rio de Janeiro. Então eu falei, pô, de repente ele está poupando o Miranda para jogar contra o Palmeiras. Vamos ver, né? Então eu viria com essa defesa, no meio eu viria com o Maia, o Neves, o Nestor, sim, mais por falta de outro para fazer esse jogo, e o Patrick. Eu faria um quadrado ali naquele meio de campo, seguraria mais o Patrick seria esse cara mais responsável por levar a bola para o ataque, para tentar abastecer o Luciano, que precisa definitivamente jogar, e o Caleri. Então seria mais ou menos esse time. Mas quem sou eu na fila do pão que o mito é treinador do São Paulo Futebol Clube? Isso é ninguém, né, gente? Mas eu tenho muito cuidado com esse tipo de coisa, né? Porque essa maneira do Rogério atuar não está funcionando, né? Infelizmente não está funcionando. O São Paulo é nulo de meio de campo. E time nulo de meio de campo não consegue ganhar jogo. Empata um monte de jogo, mas não consegue ganhar, né? Do lado de lá a gente tem o Abel, que é um desfalque, um belo desfalque na beira do campo, né? O Abel hoje que faz uma diferença danada. Tem o Veiga também, que é um excelente desfalque. Olha o meio de campo aqui deles, né? O Marcos Rocha pelo lado, que talvez não faça muita diferença, e o Zé Rafael no meio também, que é um cara que se firmou no meio. Então os desfalques
do Palmeiras hoje, eles estão muito localizados ali naquele meio. Né? Então é uma chance do São Paulo, ao aumentar o seu poder de atuação no meio, ganhar esse meio de campo e, aí sim, se defender melhor e conseguir chegar ao ataque com mais propriedade, que não seja única e exclusivamente o Caleri se debatendo lá para tentar fazer jogada. Legal, gente? Mais ou menos essa é a ideia, quero saber a opinião de vocês também. Quero pedir mais uma vez a gentileza, gostou do vídeo? Dá um clique aí no like. Não gostou do vídeo, não faz mal, coloca lá que não gostou e deixa seu comentário e se inscreva se ainda não tiver inscrito. Tá bom, gente? A gente vem depois do jogo com uma vitória do São Paulo. No placar do coração, 1-0 para o Tricolor e no placar da razão, 1-1, empate no Morumbi. Mas vai dar coração, São Paulo ganha de 1-0. Legal, gente? É isso daí. Grande abraço, tamo junto e grande semana para todos.